As mais recentes pesquisas sobre o câncer revelam que casos na família podem aumentar as chances da doença antes dos 40 anos. Por isso, a importância de fazer os exames periódicos e até mesmo os mais detalhados e se manter informado, já que o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. A Gabriela tinha acabado de ser mãe pela segunda vez. Ainda estava amamentando a filha, quando sentiu dores em um dos seios. Com 37 anos, imaginou que o desconforto pudesse ser talvez uma íngua, nada além disso. Como aquela sensação não passava, decidiu procurar o médico. Depois do ultrassom e da mamografia, o diagnóstico: câncer de mama. Foi um susto muito grande, porque eu nunca achei que ia acontecer comigo. Até para a idade, jovem ainda. Isso. Você acha que vai sempre acontecer com os outros, você acha que nunca vai acontecer com você. Depois do diagnóstico, o oncologista da Gabriela deu uma possível explicação. A mãe dela teve câncer no intestino. Portanto, a hereditariedade estaria na origem da doença. Eu achei que se fosse um dia acontecer comigo, seria no intestino, não na mama. Mas o meu também, ele disse que pode estar ligado da minha mãe ou a questão hormonal devido à gravidez. Dr. Ramon é um oncologista e professor universitário. Ele diz que os estudos científicos mais recentes confirmam a questão do histórico familiar como aspecto principal de câncer em pessoas mais jovens, homens e mulheres, com menos de 40 anos. O câncer é ligado a uma doença do DNA. Então, há uma doença de defeito de replicação das células, de defeito de replicação do DNA, e que isso é passado de célula-mãe para célula-filha, e muitas vezes até a pessoa convive com isso até uma idade dos 40 anos. Mas quando essa doença de replicação de DNA ela é muito grave, então a célula pode manifestar uma replicação, ou seja, uma divisão anômala numa idade inferior, por volta dos 20, 25 anos. E aí sim levar ao desenvolvimento do câncer nessa população. Tá? Então é muito importante as pessoas estarem sempre atentas nessa idade à história familiar, e até fazer o seu próprio autoexame, que isso aí também não custa nada. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que os exames mais detalhados, com o objetivo de descobrir os diversos tipos de câncer, sejam realizados por pacientes com idades superiores aos 40 anos. No entanto, a mesma entidade deixa muito claro que, em caso de histórico familiar, fatores hereditários ou genéticos, a idade mínima deve cair para 25 anos. O especialista explica que, no caso específico do câncer de mama, as mulheres devem sempre manter a preocupação com o próprio corpo. O autoexame continua sendo um método eficiente de prevenção, ele diz. Tem um papel importante, porque a mulher se conhece e vai conhecendo as próprias alterações dela. E no momento que ela encontra alguma coisa, portanto, que está fora do habitual, ela deve procurar o médico dela para uma avaliação mais pormenorizada. Depois da descoberta, a Gabriela já está encarando a quimioterapia. Por causa das sessões, está usando uma peruca, exatamente igual aos cabelos de antes. Ela já entendeu e aceitou que a luta está só começando. O ponto principal, ela diz, é o desejo de se recuperar. Eu acredito na minha cura, eu tenho fé em Deus e eu acredito que a cura vai vir. Porém, eu tenho 2 filhos para criar, então eu acredito em Deus e estou tentando manter a minha mente bem.